pais, eles não liam muito, mas sempre me incentivaram muito a leitura. Isso eu devo certamente agradecê-los. Então, eu sempre tive acesso à leitura e uma coisa interessante é que não existia censura para mim em relação ao que eu deveria ler. Se eles me vissem lendo qualquer coisa, para eles estava bom. Então foi a minha maneira de começar com 7, 8 anos a ler O Exorcista, A Profecia, Horror em Amityville. Eu tenho uma fascinação pelo obscuro desde que eu nasci, desde que eu me entendo por gente. E nos filmes eles me proibiam, né? Eu tinha que esperá-los viajar para pegar o VHS do Exorcista para ver, mas o livro não. Então eles não me deixavam ver o filme, mas quando eu pegava a profecia para ler, olha que lindo, meu filhinho lendo, né? E aí eu li todo tipo de desgraceira quando era criança. Isso me influenciou fortemente a quem eu sou hoje. E é maravilha, é assim a literatura de primeira qualidade. Então acho que a minha influência vem muito dessa busca pelo proibido, pelo obscuro, onde eu tive toda uma permissão. Então eu fiquei apaixonado por ler. Lá eu podia encontrar o mundo real para mim, que é um mundo que só existe depois que o sol se põe. Eu comecei a escrever com 13 anos de idade, por raiva, inconformismo, diante da arte clássica que eu já tinha tido algum contato, então eu fazia umas poesias meio raivosas, quebrando algumas rimas e essas coisas da adolescência que eu trouxe para as palavras. E hoje eu guardo ainda esse inconformismo. Eu acho que a tristeza é um combustível autodestrutivo, a conformação não devia estar na arte, porque ela só constrói vasos bonitos e não produz nada que interesse. Então o inconformismo eu mantive, só que agora um pouco mais estrategicamente, assim eu espero. E continuei escrevendo ao longo dos anos. Quando foi em março de 2000 eu publiquei meu primeiro livro na internet, em um site de contracultura chamado A Barata, um site de São Paulo que existe até hoje. E eu publicava um capítulo por semana. Naquela época não existia nem o termo e-book. Provavelmente fui um dos primeiros a fazer o dito livro virtual, né? Trabalhava com informática na época, então para mim era fácil esse tipo de mídia. E é um livro muito interessante que eu ainda tenho nos festivais, nos lugares que eu participo, nas feiras, eu sempre levo, ainda tem coisas interessantes ali. E claro que eu continuei minha carreira, me envolvi com música também, mas depois retornei para a literatura. Hoje eu tenho 6 livros escritos, são romances seriados, livros de contos. Tenho alguns livros de poesias que jamais serão publicados. A gente tem que exercitar sempre, nem tudo que você escreve merece os olhos e a atenção dos outros, então eu sempre fui muito exigente com o que eu faço. E comecei a perceber que esse terror, esse realismo mágico de cunho obviamente social, e eu digo obviamente porque os dois gêneros são gêneros sociais, eles foram... O realismo mágico não, ele se manteve sempre na linha do social fortemente, principalmente porque é um movimento da América do Sul, mas o terror ele foi destruído, ele foi consumido, né, pela cultura pop, e tudo que a cultura pop consome é digerido em superficialidades. Então se transformou num gênero de sustos e gritos, e ele surge em 1818 com a Mary Shelley, uma garota de 18 anos, com uma obra extremamente social, que é Frankenstein. Então, quando as pessoas vêm com essas coisas de dizer que é pós-horror, porque fala da sociedade, eu acho isso tudo abominável, é uma ignorância completa com o gênero, que é essencialmente social. Então, eu comecei a fazer esse terror social em 2000, mais ou menos, segui de lá até cá fazendo isso, e agora meio que virou moda, né? Então, tem muita gente fazendo, o cinema independente, principalmente até estadunidense, tem absorvido essa ideia do óbvio, de retornar o terror ao que ele era. Então não é o pós-horror, é o horror de verdade, que é um gênero que metaforiza simbolicamente as mazelas sociais. Nenhum outro gênero consegue fazer isso de maneira tão atemporal, justamente por trabalhar no nível do símbolo. Talvez a ficção científica de verdade, né, consiga também, e essa atemporalidade, porque
quando você trabalha com símbolo, ele atravessa o tempo e todo o desgaste do visual que cada geração passa. Então é por isso que eu acho um gênero tão interessante, tão importante. Como eu sou pagão, em um país de cristãos e num país de um crescimento do fanatismo neopentecostal, então eu acho cada vez mais importante esse tipo de representatividade na arte, de uma literatura que seja questionadora, do status quo, que seja iconoclasta, e que o nosso papel, eu acho que no mínimo, lutar através de questionamentos e provocação de reflexões para a gente não chegar ao ponto até do que nós já chegamos. Então, eu acho que a questão não é mais discutir se nós vamos impedir, né, o que chegou, é tentar reverter. E a arte pode fazer isso como ninguém. Eu sou biólogo, meu mestrado é em psicologia, teoria e pesquisa do comportamento. Ao mesmo tempo eu dou aula em faculdade para biomedicina. Então, e já trabalhei na parte ambiental, assim como na parte zoológica. Tenho a coisa da música, a minha escrita ela é musical, a minha prosa é poética, mas é uma prosa poética musical e poético-musical. E assim, para mim é tudo a mesma coisa. São instrumentalizações, são mídias diferentes, sempre em busca do entendimento, inicialmente da morte. Eu sempre me considerei um tanatologista, sempre fui fascinado pela morte, mas eu percebi ao longo do tempo, do meu crescimento, que na verdade eu sou interessado pelos mecanismos do medo e como evolucionariamente os mecanismos do medo, ao mesmo tempo que nos fizeram progredir, nos impedem ao progresso. Então esse paradoxo é o que cerca todos os meus estudos, seja na química, na bioquímica, na evolução, na zoologia, no comportamento, na etologia ou na filosofia que eu uso nos meus livros. Eu acho que você não pode compartimentalizar, né? Eu não tenho nenhum problema em compartimentalizar, porque eu sou um cientista e utilizo, como todo cientista deveria, a base da filosofia. Não tenho esses problemas da religião para compartimentalizar, porque você precisa, né? Se você é muito religioso, com certeza você não consegue juntar os dois, porque eles não são necessariamente complementares, apesar do que alguns dizem. Então, para mim está tudo bem. Para mim tudo gira em torno do mesmo universo, que é o entendimento da vida, da morte, do medo, para onde a gente vai, aquelas perguntas básicas da filosofia que eu não tento responder, eu só tento fazer as pessoas refletirem através de um pouco de caos, de confusão, de desordem, que as pessoas precisam de um pouquinho disso para tentar se encontrarem, paradoxalmente. A Espiral foi o meu primeiro livro, mas ele foi uma experimentação, é um livro que tem muita influência da música psicodélica. Tinha 17, 18 anos, então tem toda uma influência dessa fase da minha vida, de buscar expansões da consciência. E depois, quando eu fui realmente para o terror, o meu primeiro livro publicado foi em 2005, em outubro de 2005, chamado Putrefação, que é uma história de amor muito bonita, sobre um cara que morre e a consciência dele permanece no caixão enquanto ele apodrece. Então, cada processo físico da putrefação eu simbolizei como um processo de dor em vida, seja um rompimento de um relacionamento, uma doença, um problema psicológico, um problema financeiro. Então, eu fiz essa metaforização com cada fase da putrefação e coloquei ali uma história sobre essa nossa sensação de impotência diante dos grandes problemas do mundo, que faz com que pareça que a gente está apodrecendo sem poder reagir, né? E aí foi muito interessante, porque ele é bem psicologia reversa, assim, essa ideia de que a morte é melhor. É meio estranho isso, sei lá o que tem depois. Então, vamos tentar mudar aqui, né, o negócio. Eu tive reações muito interessantes. O primeiro foi um e-mail de um rapaz de 15 anos que disse que tinha desistido de se matar porque ficou com tanto medo da morte que ele preferia mudar as coisas em vida. Então, desta forma, eu já achei que tinha valido a pena essa publicação.
E depois ela teve, como foi uma publicação pela Novo Século, uma editora de São Paulo que estava bem bombada na época, porque lançava o André Bianco, teve uma distribuição nacional, então tinha gente que pegava o livro, fazia a leitura no meio da praça. Ele é um livro cheio de frases, é uma mistura de, sei lá, Laí Ribeiro com Zé do Caixão, sei lá o que é aquilo, porque as pessoas pegam, ele tem um monte de frase de efeito que você pode tirar da narrativa e usar para si mesmo na vida, então ele tem essas funcionalidades que eu uso até hoje. Então, nesse sentido, é um livro muito importante porque ele setou realmente uma estrutura até dos próximos desafios que eu iria me fazer, né? Cada livro para mim tem que ser um desafio, que senão não tem graça. A gente não está nessa para ficar rico, eu estou nessa para me desafiar, né? Então, porque for para ficar rico tá difícil. Em 95, antes mesmo dessas obras, eu criei um personagem chamado Zon. Na época não tinha internet aqui em Belém, então eu me comunicava na BBS, mas tinha os fóruns da mesma forma que funciona até hoje em dia, só que a BBS era local. Criei esse personagem que não existe, que ele entra na mente das pessoas que estão lendo, e aí as pessoas desse fórum começaram a escrever sobre seus zons. E em 99 eu escrevi a primeira versão desse livro, é um livro de realismo mágico, não é um livro de terror, sobre esse professor de meia idade que de repente percebe que é personagem de um livro meu. Nenhuma novidade nesse tipo de tema, saíram muitos filmes até depois, mas na época que eu escrevi ainda não tinha tanto isso. E aí, ao longo dos anos, eu continuei fazendo várias versões incansáveis desse livro, até que em 2013 eu consegui publicar. Em 2016 eu publiquei um livro chamado Luz, o Deus do Horror, que aí sim é um livro baseado no Vigiar e Punir do Foucault. Todo livro meu é baseado em alguma base filosófica, e aí eu coloco, né, esse temperinho de vermes e terror para ter uma narrativa divertida e no subtexto começar a enxertar essas reflexões profundas que eu acho que elas têm que estar no subtexto, porque senão a pessoa acha chato e abandona. Então eu faço uma literatura de infiltração mesmo, eu estou te enganando, você está achando que está lendo algo divertido, na verdade eu estou te fazendo questionamentos aprofundados com a intenção de você refletir sobre sua vida e quem sabe torná-la melhor. E o Luz, Deus do Horror é esse livro baseado no Vigiar e Punir, onde tem um Deus que se alimenta do medo e o medo está diretamente relacionado ao controle. Então eu publiquei esse livro em 2016, infelizmente em poucos meses ele acabou, não consegui relançar. Ele tem tudo a ver com o que a gente está vivendo hoje, ele até de uma maneira muito triste, ele é profético porque ele fala como o medo consegue tornar o mundo pior e consegue fazer as massas serem controladas. E é isso que a dita teologia neopentecostal faz, ela te controla pelo medo, não pelo amor, o que é completamente incoerente, já que ela acredita num Deus que deveria ser amor. Então, é um livro que realmente tem tudo a ver com o momento de hoje, eu pretendo relançá-lo. E aí depois eu lancei algumas outras coisas, como 777, muitos contos e antologias, estou escrevendo novas novelas, no total dá 6, mas muitas publicações avulsas na internet também. Utilizei muito a internet desde 95 BBS, depois de 97 até 2005 eu utilizei todos os recursos possíveis, blog, fotolog, tudo que aparecia eu utilizava, né? Então, eu acho muito bacana já ter essa carreira aí de 19 anos, bem prolífica, porque eu acho que o escritor ele realmente tem que produzir, e produzindo ele se torna melhor. O Tal ele é o mais recente, mas ele é um retorno ao princípio, porque ele é uma forma de relançar o Putrefação. O texto do Putrefação está todo aqui, mas existem 7 histórias novas e 29 pinturas em aquarela, em preto e branco, da Thalita Abreu. Eu gosto de trabalhar com artistas que vão além da representação de cena, é sempre uma interpretação visual do que eu escrevo e acaba trazendo uma coisa de coautoria, por isso que eu trago essas artistas sempre com o próprio nome na capa. Eu não acho digno colocar como ilustrações, eu coloco como coautoria, elas são coautoras das minhas obras. Então eu trabalhei assim no Tal, trabalhei assim no Zon com a Lupe Vasconcelos, e com a Thalita foi um trabalho bem interessante, porque o Putrefação era como se fosse o piloto de uma série. E agora com esse livro eu consegui fazer a temporada completa, entendeu? A minissérie completa, eu diria assim, porque ele é fechado. E agora são 8 histórias diferentes, todas falam de alguma forma de opressão.
essa história original da opressão do rapaz e as outras 7 histórias com protagonistas femininas onde ocorrem outros tipos de opressão social universalistas, coisas que eu posso discutir sem, obviamente, tomar o lugar de voz, sempre com o cuidado de ter ao meu lado a Thalita Abreu, que fez as ilustrações, fez as pinturas, e também a betagem do meu livro foi feita por mulheres, sempre para a gente encontrar pontos em comum da opressão, para ao mesmo tempo eu conseguir apoiar as lutas, porque como pagão eu sou oprimido, mas eu tenho muitos privilégios como homem e preciso estar ao lado das lutas corretas, e se você estiver do lado do opressor, pode ter certeza que você está do lado errado. Então eu sempre estou do lado do oprimido. E nesse caso eu quis falar de todo tipo de opressão nesse livro. Agora são 8 histórias interligadas. É um romance chamado, que a gente chama romance fix-up, né, que o Cortázar inventou, lá do Jogo da Amarelinha, onde você tem as histórias, elas estão interligadas, mas elas podem ser lidas isoladamente. Assim como todos os meus livros fazem parte de um mesmo universo, de uma mesma mitologia que eu criei e que vai se concluir no meu dentro dessa mitologia no 5º livro. Eu tenho 6 livros, mas tem 2 que estão fora, então dessa mitologia são 3 e os outros 2 vão terminar essa pentalogia, né? Então eu acho um livro muito bacana porque ele tem todo um trabalho das pinturas da Thalita. Realmente essa edição aqui, que é uma edição que foi feita no papel preto, maravilha, para você ler antes de ir para a missa. Assim, eu trabalhei um pouco com audiovisual nos últimos anos, tenho 3 ou 4 roteiros aí prontíssimos, com vários tratamentos em projetos que realmente aconteceram, mas com todos os acontecimentos desse ano, todos foram cancelados, então eu certamente ainda tenho muita vontade de trabalhar no audiovisual. Eu tenho uma mente muito audiovisual, principalmente o áudio, por ter sido músico. Eu escrevo música, eu não faço literatura, eu faço música. Tudo que eu escrevo é ritmo, é batida, tudo tem BPM, tem cores, é tudo muito sinestésico. Então eu acredito que o que eu faço pode ser muito bem transposto para o meio audiovisual e também para o universo dos games, porque eu jogo desde o Atari. Eu acho a narrativa do game sensacional, a imersão. Existem obras de arte, jogos eletrônicos que são obras de arte. Também quero trabalhar com isso. Então, na verdade, eu quero muito focar em ser um roteirista dessas mídias. Literatura, cinema, audiovisual em geral, streaming, seja lá como você chame qualquer filme que esteja na Netflix, etc e tal. E nos games também. Em 2014 eu comecei a coordenar a Flip, a Feira Literária do Pará, junto com o Salomão, com a Edi Proença, com a Débora da Fox, com a minha esposa Camila Simões. E ali nós, eu e a minha esposa, como representante dos jovens, apesar de não ser tão jovem assim, mas tem uma coisa de abismo geracional entre a literatura que é impressionante. E eu cheguei ali com a minha esposa para tentar mostrar que existia um novo cenário começando a surgir. A própria Flipa, ela foi formadora de cenário. Então no primeiro ano tinha eu e mais 2 gatos pingados assim dessas gerações ditas mais novas, depois 5, depois 10, até que agora a gente tem toda uma cena de fantasia e de terror que eu sim ajudei a organizar, porque quando a gente via a falta de espaço, a gente ia lá com um projeto, entregava. Então a gente começou a participar do Animazon, indicado pela Roberta Spindler, que é uma escritora de fantasia daqui do Pará, uma das que mais vende no país, está na Suma de Letras, que é da Companhia das Letras. Chamou a gente, aí depois veio o Anime Geek, alguns anos depois, começamos a fazer muitos eventos, que é justamente para trazer essa literatura dita mais jovem. Não que eu escreva tendo o público-alvo juvenil. Meu próximo livro, depois que eu terminar esse que eu estou escrevendo, o outro, ele vai ser juvenil, porque ele vai ter todas as técnicas pedagógicas necessárias para ter uma narrativa
juvenil, que é não subestimar, como o próprio Mário Prata, vários escritores falam, quando você faz a literatura juvenil, você não tem que subestimar e fazer ideias simples, você tem que fazer ideias complexas, mas com uma linguagem que o jovem entenda, né? Com situações que o jovem entenda. Então, eu não escrevo pensando nisso, mas por um acaso os jovens são as pessoas que ainda têm a mente aberta. Os jovens ainda não foram criados muros neles com esses estigmas de que o terror é bobagem, é coisa de criança ou é coisa só para se divertir num cinema domingo à tarde. Então, e as discussões que eu coloco aqui são mais bem absorvidas pelos jovens, porque os adultos estão mais preocupados em pagar o aluguel e consumir no domingo alguma coisa e dormir, entendeu? Então eu acho que foi uma surpresa assim para mim. Eu achava que a minha literatura não ia ser consumida pelas pessoas mais novas e ela praticamente só é consumida pelas pessoas mais novas. Eu acho isso ótimo. Eu tenho ótimas conversas que são pessoas que a gente ainda pode salvar. E esses eventos eles vêm muito de uma produção minha e da minha esposa, de uma formação de cenário que nós participamos, nós estamos lá desde o início, e depois dos convites que acabam acontecendo justamente porque estão vendo a gente lá trabalhando e trabalhando muito, porque isso é um ofício. Se você só pagar de escritor por aí nos bares e de escrever uma vez por ano e ficar dizendo que é escritor por aí, que não escreve mais porque não tem inspiração, você não faz parte desse grupo que eu ajudei a organizar, porque nós somos operários da literatura. Mas existe um certo nível de invisibilização da literatura viva na academia. Parece que a gente tem que morrer para ser reconhecido, e eu não quero ser reconhecido depois de morto, tá? Eu estou aqui, eu estou produzindo. Tem muita coisa boa sendo produzida, tem muitos autores incríveis e autoras incríveis fazendo literatura de fantasia e terror, mas extremamente inclusiva, representativa, falando do que precisa ser falado. Tem literatura LGBT, LGBTQIA+, literatura periférica, todo tipo de representatividade feminista. Então nós estamos aqui. A representatividade pagã, que eu acho importante na Amazônia. Nós temos toda uma cultura aí das benzedeiras do ver-o-peso que está sumindo, e se depender de mim, vai estar registrado em tudo que eu faço. E é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos aqui, nós existimos, nós vendemos, nós nos comunicamos com os leitores e leitoras. Então, venham, nos enxerguem, cheguem a nós.